Fala pessoal, vou dar uma dica agora para vocês de como nós fazemos para comprar um balão usado, ok? Então nós recebemos oferta de 2 balões usados que podem servir para o nosso enxoval de velas. Balão você tem que usar às vezes num vento mais forte ou num vento mais fraco, então a gente precisa usar vários balões. E nós vamos hoje avaliar esses 2 balões, ok? Um vermelho ou encarnado, né? E o azul. Os dois são spinnakers. São de 2 fábricas diferentes, não são daquela fábrica que eu mostrei, a maior fábrica do mundo, ok? Mas vou mostrar para vocês como vocês devem avaliar, pelo menos para vocês não terem grandes surpresas, tá? Então vem com a gente que eu vou pegar uma pessoa super especialista para explicar isso tudo para vocês. Vamos lá? Vem comigo! Oi pessoal, tudo bem? Então, que nem o Rio falou, a gente está estudando comprar uns balões usados. Quando a gente vai comprar um balão usado, a gente tem que prestar atenção em diversas coisas. Principalmente se ele é adequado para o seu barco. Você sabe o que é o I? É a altura da genoa em relação ao mastro para o seu barco. É mais ou menos o que a gente usa de balão, de tamanho de altura. Então, primeiro pergunta, qual é o tamanho do seu barco que você está vendendo o balão? Qual a gramatura? É 0,5, 0,75? Que tipo de fábrica? Qual o tecido que usou? Isso é muito importante. Aí depois a gente vai avaliar o balão, como que ele está, qual o estado dele, tá certo? Então, por exemplo, a gente tem esse balão azul aqui. Olha só, a gente gosta de avaliar tudo, a gente não tem preferências de valorização de uma coisa e de outra. Quando a gente fala da Norseio, a gente fala porque a gente conhece que é uma qualidade boa, mas vamos avaliar. E a primeira coisa que eu vou olhar, além dos punhos e o top, a gente vai olhar uma numeração que vem normalmente escrita aqui no punho do top, que ela tem a ver com o seu I. Às vezes não bate perfeitamente, mas se o barco for do mesmo tamanho, o tipo de mastreação, se é fracionada, se é de top, o I que você tem no seu barco pode se aproximar e às vezes o balão, mesmo não sendo aquele perfeitinho, ele serve para você. Então pessoal, esse é um tipo de reparo que a gente vê nas velas. Ele é mais emergencial, a gente vê que é com aquela fita adesiva de reparo. É um tecido com uma cola que você coloca de emergência naquela hora que você já está velejando, para evitar que aquele rasgo espalhe antes da costura. Mas olha, o que acontece? Quando a pessoa coloca na pressa ou mal colocado, isso não pode ser um reparo permanente. Isso é um reparo temporário, ok? E aí, olha aqui, outro detalhezinho. Aqui na cola, com a costura, você vê um tecidinho, uma pequena desfiado e que você vê que é da linha. Isso daqui, se for puxado e com o vento e com o esbarrão, isso vai ser puxado e vai acabar de descolar toda essa sequência. Isso é uma outra coisa que pode ser de repente colada e cortada para não ficar solto. Tudo que vai no vento, vai batendo, acaba aumentando a lesão do tecido. Mais um detalhe, num dia de sol, que fica bem mais fácil de você detectar os defeitos aqui do tecido, né? Então como é que a gente pode fazer também? Entra embaixo dele, tá? E vai levantando cada parte para você ver o que está acontecendo aqui. Então, ó, entramos, tá? Olha aqui, a gente vai olhando o tecido aqui por baixo no sol. Olha aqui, gente. Aqui é falha de pintura, aqui do lado de fora que eles puseram uma numeração e descascou, mas você vai aqui olhando e você vai percebendo se tem pequenos furinhos, né? E ó, outra coisa, veja em direção ao sol, muitas vezes você não vê num primeiro momento, mas dá uma balançadinha, enche ele de ar aqui, ó, e você vai dando uma boa avaliada. Faça isso num gramado, num lugar mais limpo, que não tenha pedras, que não tenha marcas para segurar, arranhar e rasgar. Beleza? Isso aí. E vamos avaliando cada ponto do balão.
E o custo-benefício, porque também se ele tiver muita coisa para reparar, você já sabe que esse tecido está desgastado e que talvez não vale a pena para você. Se é para um cruzeiro, às vezes dá para segurar um pouquinho mais. Se é para regata, talvez não, porque o barco vai ser exposto a um rendimento e uma exigência muito maior. Então pensa nisso, o custo que estão pedindo e a quantidade de reparos, a idade do balão e tudo aquilo que serve para você. Vamos avaliar outro? Vem comigo. Bom, como a gente estava falando, estamos avaliando 2 balões aqui. Tem mais um ponto para se prestar atenção. Onde que normalmente o balão sofre desgaste? Isso naturalmente, isso não estou falando de mau uso. Na hora que ele sobe ali perto do top do mastro, das cruzetas, às vezes ele sofre esbarrões que vão criando desgastes. Também na base, quando você está ali fazendo a manobra, empinando o balão, né, de barlaçota, às vezes o balão desce e pega aonde? No púlpito ou no pau de gurupês. Então esse tipo de coisa você tem que procurar. Vamos dar uma olhada aqui na base? Vamos dar uma avaliada nesse aqui? Vamos pegando aqui a barra dele, tá? E vamos olhando aqui. Então, pessoal, vamos dar uma olhada naquela área em que mais tem atrito. Então vamos lá? Vamos dar aquela vistoriada de pente fino. A gente já viu por baixo. Vamos avaliando aqui a parte dessa base do balão. E normalmente, quando alguém dá uma rateada na empinada, pega no púlpito ou pega no pau de gurupês. E a gente vai olhando aqui. E ó, isso é muito comum, infelizmente, tá? Aqui estamos vendo, veja contra o sol aqui, tá? Já o desgaste, a gente vê alguns furinhos e o caminho do desgaste deve ter raspado no púlpito ou no pau de gurupês, ou às vezes até na âncora ou no suporte dela, tá? Mesmo. É, bem no capricho aqui também um risco já quase virando um rasgo. Isso aqui não é um defeito do tecido, mas agora já se tornou um defeito de mau uso. E se você não repara e vai empinar esse balão no vento, esse buraco vai abrir e às vezes vai se tornar um conserto já que não vale a pena, de tão grande vai danificar bem o tecido, tá certo? Bom, a gente está mostrando diversos defeitinhos que a gente vai pegando. Por exemplo, aquela pessoa que vai recolher o balão, que vai passar ele. Primeiro, a gente percebe alguns vincos aqui. O que é isso? É na hora de enrolar alguém que pisa no balão. O tecido é delicado, ele precisa ser manuseado com cuidado. Na hora de recolher, você abraça ele, puxa, você não pega com a mão e agarra na costura. Né? Então aí você percebe que esse mau uso, ele não é só na empinada do balão, ele não é só no desgaste de algum stay com aquele cabelinho de metal que pode ficar roçando, mas a gente percebe que é uma pessoa que pisou, ó, pisou no balão, tá? Deu uma machucada no tecido, né? E esses vincos que ficaram acabam virando possíveis rasgos, tá? Não foi tão ruim porque é na parte de reforço do punho, né? Mas é o princípio do mau cuidado com o balão, né? Exatamente. E a gente vê até, ó, diversos vincos aqui que pode ser falta de você enxaguar o balão com água doce de vez em quando, tirar aquela água salgada que fica nele, abrir ele com cuidado, não deixar ninguém pisar nele, né? Mesmo dobrado. Tem gente que na hora de dobrar vai lá e quer abaixar com o pé. Não pode, tem que ser com a mão, tem que ser com delicadeza, é um tecido delicado. Infelizmente, aí vão acontecendo os desgastes por falta de cuidado, né? Você vê aqui, acabamento feio, né? Aqui é o acabamento da vela, acabamento mal tá? feito. Infelizmente, Realmente.
Não tinha que ter isso aqui. Tá bem antiguinho também, tá É desgastado, aquela né? coisa de dar uma cauterizadinha, de dar um alinhavo final, entendeu? Porque esse tecido, você pensa assim, ah, mas a costura tá aqui. Mas ele vai desfiando por dentro, tá? E essa é uma parte que sofre muito Aqui esforço. parece que dá pra ver até o detalhe de corte de tesoura, né? Porque parece que, tá vendo aqui, ó? Ele vem, mal tá cortado. Mal cortado, né? Mal cortado, é. Você vê que parece o cara fez tac, 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 coisa feia. Exatamente. E aí, Então, ó, mais desfiados aqui, mais realmente. desfiados, mas o que me chateia é isso aqui. Isso aqui é alguém que pisou nesse balão na hora de dobrar, na hora de recolher. Isso daqui não é o tipo de desgaste de... Bom, pessoal, como a gente vai avaliando e vai olhando aqui, a gente percebe que aqui essas tiras do balão, para dar o shape dele arredondado, lembra que ele não é plano, ele é tridimensional. A gente encontrou uma costura aqui. Isso aqui provavelmente foi um rasgo, não existe do outro lado similar, então não se trata de uma costura da vela para dar o shape, para dar aquele 3D legal. Isso daqui foi um remendo e foi um rasgo bem feio, dá para ver aqui que é um triângulo bem grandão. Vamos ver por baixo aqui. Inclusive porque teve que repor parte, né, de tecido, né? Você vê aqui que é uma reposição de tecido, é mesmo. Reposição de tecido com colagem e costura. Me parece um reparo bem feito, mas é um reparo grande. Lembrando que o balão é uma vela simétrica, é uma vela para vento de popa, popa rasa, um pouquinho de alheta. E a gente tem outras velas para outros ventos, mas essa daqui, ela precisa estar simétrica. Então, muitas vezes os reparos que você vê, que parecem bem feitos, se eles não estiverem permitindo esse shape, se eles estiverem deformando a vela, já não vale a pena você comprar. Então, presta atenção, não só na mão, não só no chão, mas vai empinar o balão. A última coisa que você vai fazer, você viu seu tecido, o custo-benefício, o preço, a quantidade de reparos, a idade do balão, a costura dele, avaliou o estado? Vá usar ele no seu barco para ver se realmente é aquilo que está se falando que vale a pena para você. Essa parte dos reparos respeitarem essa tridimensionalidade dele é muito importante para o desempenho do seu barco. Beleza? Um dos últimos passos, pessoal, pegar o seu balão antigo e comparar com o novo. Ver as diferenças de proporção, de lateralidade, do I, entendeu? Em relação à base também, para você ter uma ideia se realmente ele vai ser adequado para o seu barco ou não. Punho com punho, Punho né? com punho. Você pôs todos os punhos juntos, amor, foi isso? Sim, mas aqui já não chegou, né? Ó, que legal, vamos comparar então. Ver a diferença. Ah, já não chega. Ó. Certo, a diferença não é muito grande. Ele dá com certeza para a gente usar no barco, mas existe uma diferença. Essa diferença é melhor? É pior? Vai velejar para saber. Agora a gente vai ver aquela parte do 3D, né? Vamos pegar na mesma linha aqui. Ó, eu peguei os dois e você fala daí o que que rola, tá? Puxa aí o quanto deu. Vamos ficar, que por baixo o vermelho está um pouquinho mais baixo, então ele é maior. Dá uns meio metro a mais, né? Mais ou menos Meio metro a mais? Ó, ele para aqui, ó. Um meio metro a mais, de 50 a 70 centímetros a mais. mas, embora seja maior, proporcional
Vale a pena. Vale a pena. É isso aí. Vamos, e Vamos aqui o empinar ele para ter a última... que você quer fazer agora com esses balões aí? Vale a pena pensar se vale a pena comprar ou não? Olha, aí vamos avaliar custo e o objetivo que a gente tem para a utilização. No caso, esse balão, ele tem alguns reparos para ser feitos, ele tem alguns tecidos para ser avaliados. Eu levaria na minha veleria de confiança para dar uma última avaliada, conversaria e aí eu levo para o meu barco para uma boa velejada para saber se ele é adequado. Espero que você tenha entendido. Se a gente puder te responder mais alguma coisa ou tirar uma dúvida em relação à compra de balões usados, por favor, assista o nosso vídeo no YouTube, Facebook e a gente está à disposição aqui. Veleiros Eventos, Rio Itati. Até mais!